HC, PSB de Alagoas. Senhor presidente, senhor e senhoras deputadas, hoje venho a esta tribuna para mais um grande expediente, agora em um momento histórico, em que todos os olhos da nação se voltam para esta casa. Portanto, nós estamos entrando em uma reta final de um processo que, a partir deste momento, poderá ser um divisor de águas para o futuro deste país. Eu, quanto jovem, tenho, como atuação parlamentar, tido a tranquilidade suficiente para poder ter a serenidade e a independência de um julgador. Como membro da comissão do impeachment, aos 28 anos de idade, nascido em 1987, quando se preparava, quando se era elaborada a Constituição Federal, o documento maior desta nação, aqui por esta casa, capitaneada por Ulisses. Em 88, nós tivemos a promulgação e, a partir daí, se começou a redemocratização desse país. Uma democracia ainda jovem, mas que tem princípios fortes, sólidos. Princípios estes que nasceram lá atrás, na origem do constitucionalismo, em 1215, com a Magna Carta, a Constituição inglesa. Nós fizemos uma sessão nesta casa para homenageá-la, com a presença também do embaixador do Reino Unido, com a presença do ministro Gilmar Mendes, um dos maiores constitucionalistas desse país, para que a gente possa, nunca tirar da mente, e sempre ter na nossa atuação parlamentar os princípios basilares da Constituição do nosso país. Em 1824, nós tínhamos, deputado Isalci, a Constituição Imperial. A Constituição Imperial trazia no artigo 99 a irresponsabilidade absoluta por parte do chefe da nação. O que seria a irresponsabilidade absoluta? No seu artigo 99, de forma clara e taxativa, que o chefe maior não era responsabilizado por absolutamente nada de seus atos, porque era um ser divino, ou seja, acima das leis, contrariando inclusive esta Constituição de 1215, a Constituição inglesa, que em 1981, pela primeira vez numa Constituição republicana do nosso país, trouxe no seu artigo 53 a responsabilização do chefe maior, ou seja, daquele que guia a nação. Recepcionada agora na nossa Constituição de 88, no artigo 85, em que elenca o rol de responsabilidades do presidente da República. O presidente da República, ele imensuravelmente tem que ter suas atitudes as mais transparentes e cristalinas possíveis, porque a ele foi otorgado por uma nação toda a confiança de um povo. Um presidente da República, ao contrário, com todo respeito, o que disse o professor e ministro José Eduardo Cardoso, a qual eu tenho o maior apreço por ter ajudado o nosso Estado enquanto ministro no Brasil mais seguro, acompanhei enquanto deputado estadual, mas a ideia de se ter um atentado contra a Constituição ser algo excepcional ou algo muito forte que atente contra a Constituição para responsabilizar o presidente da República, isso daí é uma refutação sofística. Na verdade, é uma falácia. Não é o regime que nós estamos discutindo, não é o parlamentarismo ou o presidencialismo que vai ser um divisor entre responsabilizar o chefe da nação ou não, o chefe do executivo. Quando, na verdade, no presidencialismo, muito pelo contrário, o chefe maior desta nação não pode de maneira alguma contrariar sequer uma vírgula da nossa Constituição. Então, portanto, eu como parlamentar, como jovem que me preocupo com o futuro deste país, eu não poderia jamais
me omiti de resguardar os princípios basilares da administração pública do artigo 37 da nossa Constituição, que pede moralidade, que pede legalidade, que pede publicidade, que pede uma administração transparente. Não poderia jamais deixar de resguardar o artigo 85 da nossa Constituição, o artigo 1º da nossa Constituição, o artigo 167 da nossa Constituição, que é a nossa lei maior. A legislação complementar, ela veio para subsidiar, mas não para servir como subterfúgio. A mentira me parece agora propagada pelo governo como sendo o último ato de sobrevivência. Vamos mentir e agora colocar uns contra os outros. O Brasil não pode se dividir. Quando nós temos um processo desta maneira, e me preocupa muito o comportamento das instituições, quando se quebra princípios básicos, como aqueles postos de forma evidente no espírito das leis por Montesquieu, a independência e a harmonia entre os poderes. Quando um poder começa a se sobrepor ao outro, nós estamos contrariando o próprio Estado democrático de direito. Portanto, quando qualquer instituição usa suas prerrogativas, está certo. Mas quando o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados quer usar suas prerrogativas, é golpe, é colocado em xeque, como se a gente não tivesse legitimidade. E talvez nós tenhamos uma legitimidade ainda maior, pelo nosso papel precípio, pelo poder legiferante que nós temos de criar as leis, e pelo poder de fiscalizar as próprias leis. Então não abro mão das nossas prerrogativas. Desde, claro, respaldado tecnicamente, fundamentado juridicamente, todos os procedimentos que tiver aqui nesta casa. Se questiona muito a postura do presidente da casa. Fora Cunha, tudo bem, concordo, fora Cunha. E o fora Renan? E o fora Calheiros? Por que quando a base do governo menciona o presidente da Câmara dos Deputados, esquece de mencionar o presidente do Congresso Nacional? O que faz o senhor Calheiros com o senhor Lula ensaiando manobras para poder mais uma vez atentar contra o povo brasileiro e se perpetuarem no poder a qualquer custo? Quando se tem essa postura, é uma postura de estadista. Quando se arruma outras maneiras, novas eleições, numa tentativa, como os mágicos costumam fazer, de desviar o foco e a atenção, aí é uma alternativa. Nós temos que ter a coerência, e o governo precisava disso nesse momento. Porque os esclarecimentos têm que ser transparentes. O governo tem que persuadir nós como parlamentares, agora como julgadores. Mas não foi isso que eu vi na comissão do impeachment. Esperava algo técnico, algo que chegasse para nós e nunca deixaram de assumir ou nunca conseguiram se explicar de que não cometeram as pedaladas fiscais. Ou seja, até hoje nunca admitiram que não cometeram uma fraude fiscal. Portanto, está configurado. O orçamento público, a peça pública, é um patrimônio da sociedade. Porque é dinheiro público que se está em jogo, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro do contribuinte brasileiro. Por isso tem como princípio básico a publicidade e as audiências públicas. Portanto, presidente, neste momento, não tenho dúvidas que este governo, como foi ontem divulgado pelo Estadão e hoje, já contabiliza 271 parlamentares que acham que este governo é um governo criminoso. Então este governo já não governa mais. Em um cenário em que o governo permaneça, não há mais governabilidade. O PMDB que saiu da base do governo vai voltar para a base? O PSB ontem, que acabou por ampla maioria decidir ser favorável ao impeachment, vai poder voltar à base? Como você lá atrás, os partidos estavam dizendo, concordando, que aquele governo era um governo criminoso e depois vai se associar para poder tentar governar com um governo criminoso? Então é incoerente. Então, neste momento, senhor presidente,
É um momento de muita reflexão. E nós não podemos jamais deixar de cumprir o nosso mistério por qualquer manobra que seja. Concedo agora uma parte ao deputado Sóstenes Cavalcante, a qual eu escuto com enorme carinho. Ilustre deputado JHC, que brilhantemente representa aqui o estado do meu nascimento, o estado de Alagoas, em especial a minha querida cidade natal, Maceió. Vossa Excelência, em seu grande expediente, com muito brilhantismo, que já lhe é peculiar, ao longo desse seu mandato, expressa a realidade do Brasil e de um dos estados mais carentes dessa nação. Vossa Excelência, com muita propriedade, e quero aqui agradecer todos os meus conterrâneos que legitimaram com o voto para estar aqui representando um estado muito carente, um estado com índice de desenvolvimento humano, um dos piores do país, e passam anos atrás anos e nós não vemos a nossa querida Alagoas sair desses índices vergonhosos. Isso é a prova de que aqueles que por lá governam há tanto tempo, nós precisamos de uma renovação naquele estado. E vejo em Vossa Excelência uma pessoa jovem, dinâmica, talentosa, e eu gostaria de convocar os alagoanos para que observem o deputado JHC. Ele tem sido integrante nesta casa, um homem honrado, um jovem brilhante, e que neste momento da nação não tem se furtado no seu posicionamento. Ele não é daqueles deputados que esperam na última hora para negociar, para ver onde é melhor para se posicionar. Ele desde o início, quando já viu os indícios claros de crime desse desgoverno do PT, ele já se posicionou de maneira clara. É de homens como Vossa Excelência que o Brasil precisa. São de pessoas com a sua índole, com o seu caráter, com brilho na cara, que está faltando cada vez mais nessa casa. Aqui tem vários, mas Vossa Excelência faz parte desse time de homens e mulheres que vêm a esta casa para cumprir o seu papel institucional, mas acima do papel institucional, o seu papel cidadão. E a Vossa Excelência eu quero, neste grande expediente, agradecer pela grande contribuição que tem trazido a esta casa. E que nós, como parlamentares de primeiro mandato nesta casa que somos, possamos estar atentos ao sentimento da voz das ruas. O Brasil não está dividido. É 90% contra alguns 8 ou 7%. Essa é a realidade. E nós precisamos, nesta casa, na próxima semana, fazer eco à voz das ruas e, de uma vez por toda, votarmos aqui e aprovarmos o afastamento da presidente Dilma Rousseff, que não cometeu um crime, não. Cometeram vários crimes. Entre os principais são aquelas pessoas que vão aos hospitais e não são atendidas, são os desempregados desse país. É por essas pessoas, pelos que mais precisam, por aqueles que eles diziam ser defensores dos trabalhadores desse país. Quem defende trabalhador neste país vai votar na semana que vem sim ao impeachment. Parabéns, JHC, parabéns, Alagoas, por tê-lo como legítimo representante dessa casa. Muito obrigado pelas palavras respeitosas, deputado Sóstenes. Eu fico muito feliz de dividir esse parlamento com Vossa Excelência, um deputado jovem, corajoso, e chega para engrandecer esta casa com seus posicionamentos firmes e também inspirar a que outros colegas também continuem nessa trincheira. Então, muito obrigado pelas suas palavras. Nós estamos participando neste momento em que o Brasil precisa promover justiça e não vingança. Por isso, fazer tudo com a máxima tranquilidade, serenidade e equilíbrio, para que a gente possa, nesse momento de crise, dar novos rumos ao país. Como o deputado Sóstenes trouxe a situação de Alagoas, e deputado Sóstenes, nós vivemos em Alagoas uma situação muito delicada, porque querem transformar o nosso estado, e aí eu não vou deixar, eu não vou permitir, porque a nossa luta é grande, e eu não me omito, eu não sou negligente.
querem imaginar que Alagoas é uma grande fazenda e que podem fazer de Alagoas o seu grande curral. Deputado JHC, depois permite uma parte. Só um minuto, deputado. Alagoas, deputado Sóstenes, ostenta os piores índices nacionais e internacionais. Eu tenho aqui uma matéria que contraria muitas vezes aquelas informações passadas a nível de Estado. São 200 bilhões de reais para publicidade, para comunicação, dinheiro público. O hospital que querem construir em Maceió é mais ou menos esse valor. Mas priorizam a comunicação, a publicidade e o marketing, né? Os golpes de marketing reiterados, para se passar uma falsa sensação. Isso, né, um método nazista, em que o ministro nazista Goebbels, né, ele usava isso, né, uma mentira repetida várias vezes para poder dar-se a impressão de que aquilo é verdade. Mas nós temos aqui os bons e os maus exemplos, os destaques dos principais educadores avaliados pelo mesmo instituto que faz, né, para a revista The Economist, uma revista internacional respeitada. Tem aqui os 5 melhores e os 5 piores. Segurança pública, Alagoas levou 0. Alagoas não tem um plano claro para a segurança pública. Nós não sabemos se é o método Koban, do Japão, nós não sabemos se é o método de Rudolph Julian, lá de Nova York, nós não sabemos se é o da Colômbia, não sabemos se é espelhado no Pacto pela Vida de Pernambuco. O que nós temos, na verdade, é uma estratégia ostensiva da polícia, a qual eu tenho o maior admiro, o maior respeito. Eu acho que sim, que deveria ter uma atitude enérgica, mas sai governo, entra governo e os índices permanecem os mesmos. Por quê? A polícia investigativa está sucateada, que é a Polícia Civil. Não existe um ordenamento junto à Defensoria Pública, ao Ministério Público, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Emprego, Secretaria de Esportes e Lazer, enfim. Então não há, dentro dessa logística de segurança pública, algo que possa pegar essas crianças de 8 anos de idade que acabaram de entrar no início desse governo e que ao final desse governo, uma perspectiva de reeleição, vão estar com 16 anos. Se nada for feito paralelamente, essas crianças vão ser adolescentes do futuro e sem perspectiva, lamentavelmente, acabam indo para o mundo da marginalidade, do tráfico das drogas, que está cada vez mais sofisticado e cooptando cada vez mais crianças e mais adolescentes. Então essa é minha grave preocupação. Sustentabilidade social. 5 maus exemplos também, está elencado. Educação, Alagoas 0, ou seja, nem nota o estado de Alagoas recebeu. Nós temos aí 23,7% de analfabetos no estado de Alagoas. É o maior índice. Esses são os índices, presidente, da época da Constituinte, que o Brasil tinha esses dados, ostentava esses dados. Mas Alagoas de lá para cá nada avançou, continua mesmo. Alagoas não é um estado industrializado, não tem geração de emprego. O povo vive sem perspectiva, dependendo de prefeitura, de governo. Então, não se há uma política séria. Houve a possibilidade de um estaleiro, mas como não estava naquele contexto, né, da Sete Brasil, daquele conglomerado de empresas, que pegou o duto, né, botou dentro do fundo de pensão e foi direto para as contas da Sete Brasil, para irrigar as contas da Sete Brasil, e aí depois acontecer toda essa roubalheira, como a gente está vendo. Mas foi boicotado o estaleiro em Alagoas, lamentavelmente, Coruripe, que iria gerar milhares de empregos, 50 mil empregos diretos e indiretos. Nesta toada, nós fazemos uma reflexão também em relação à nossa capital, Maceió. Capital que vive ainda de repasses do governo federal e se fala em FPM. Uma capital que tem apenas 30% de cobertura de IPSF. Uma capital que não tem um esgotamento sanitário, que não tem um plano municipal de saneamento básico, que não existe postos de saúde abertos para poder prestar um serviço de boa qualidade à população, que muitas vezes funciona de forma precária, improvisada em associações, um crime, que muitas vezes é terceirizado para os vereadores, ou seja, se faz politicagem com a saúde na nossa capital, para que os cidadãos passem por um beijamão nas instituições de saúde dos vereadores para poder ter acesso ao atendimento.
um outro gesto e ato criminoso. E por último agora, se rendeu ao fisiologismo, sem nenhum alinhamento plausível, e se fez política com a saúde em Maceió. Como se não bastasse o trânsito caótico, a falta de planejamento de mobilidade urbana. Eu fui vítima de um estelionato eleitoral. O que foi protocolizado na justiça eleitoral, o que se foi prometido durante o período eleitoral, em nada daquilo que se prometia de forma contundente, hoje nós vemos materializado. Participei na medida do possível, tivemos uma pasta em que acabou com a corrupção de venda de licenças, que foi a Secretaria de Meio Ambiente. Construímos mais de uma centena de praças, tornamos o fundo superavitário, demos uma nova cara e uma nova dinâmica àquela secretaria. Conseguimos comprar robôs para poder identificar na galeria pluvial onde tinha conexão de esgoto, para aí a gente poder punir os construtores, os prédios e a quem fazia essas ligações clandestinas, porque poluía as nossas praias e coloca as nossas praias como um dos piores níveis de vulnerabilidade desse país. Nós compramos drones para especificar as áreas de Maceió, as áreas verdes, e poder também ver os terrenos baldios, o que é que a gente poderia fazer. Compramos viaturas novas, motos aquáticas, fizemos além do que a própria secretaria poderia fazer. Então me honro muito de poder ter ajudado o povo da minha capital. E lá não servia como cabide de emprego, mas sim de trabalho, de jovens inteligentes, capacitados e gabaritados para ocupar aqueles postos, assim como a procuradoria séria daquela pasta. Não me arrependo, mas me sinto vítima de um governo apático, inerte, ineficiente e incompetente que está lá na nossa capital, fazendo dela uma cidade balneário que era para ser uma cidade vibrante, uma cidade para orgulhar a todos nós brasileiros pela sua beleza natural e pelo presente que Deus nos deu, que são as nossas belezas e as nossas riquezas naturais. Mas eu concedo uma parte com muito carinho ao nobre deputado para que possa também fazer aqui uso da palavra. Muito obrigado. Deputado JHC, eu quero, como deputado do Rio Grande do Sul, Mauro, e sou um deputado aqui que tem uma assiduidade muito grande nessa casa, eu quero dizer que Alagoas está muito bem representada pela tua pessoa aqui. Um jovem, mas um jovem com experiência, um jovem trabalhador, um jovem dedicado e um jovem comprometido com a verdade. Eu vejo aqui as tuas teses, juntamente com o seu partido, que é um partido também sério, um partido que procura respeitar o pensamento da sociedade brasileira, mas eu vejo as tuas teses sempre defendidas, sempre olhando e primando pela ética e pela moral e em respeito à população. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o estado de Alagoas, o que Deus concedeu para aquele estado que é o sol, que é o mar, que é a terra e que é o povo do bem, eu não tenho dúvida nenhuma de que Vossa Excelência está no caminho certo e, como jovem que é, poderá ainda fazer muito mais pelo teu estado, pela competência que tem. Então, sucesso e boa sorte na tua caminhada. Obrigado, deputado Mauro. Eu agradeço pelas palavras, fico muito feliz. Dividimos muitas vezes. Vossa Excelência, que é um deputado atuante de plenário, sempre está presente. É muito bom poder também aprender com a experiência dos colegas e poder partilhar desse momento. Então, agradeço muito, pelas palavras e também agradeço pela referência respeitosa que fez ao nosso estado, nosso querido estado das Alagoas. Nós estamos chegando ao final desse grande expediente e eu gostaria de agradecer imensamente a todos que participaram agora pelas mídias sociais, ao vivo, participando aqui deste debate. Agradecer a Vossa Excelência, presidente, pela benevolência, agradecer a presença da minha mãe, doutora Eudócia, ex-prefeita da minha querida cidade de Bateguara, que está aqui presente também, o deputado João Caldas, que por muitos anos ocupou aqui esta casa, seu colega, deputado Exalci. Então, nesse momento, a responsabilidade recai em dobro sobre as nossas costas, porque, com certeza,
né? Se Deus nos permitir, pelo curso natural da vida, a história vai me julgar pelo que eu decidi agora. Então, por isso faço tudo com muito carinho, com muita dedicação, com muito denodo, para não haver brecha aos erros. Eu só gostaria de mais uma vez deixar registrado também a possibilidade de, neste final de semana, nós estarmos fazendo as reuniões da comissão do impeachment. Nós tomamos posse em um dia de domingo. Se não fosse assim, qualquer um poderia questionar o nosso mandato na justiça, por ter sido feita uma sessão no dia de domingo e nós termos tomado posse no dia de domingo. Então não é plausível esse argumento da situação, e por isso eu gostaria de deixar esse registro e deixar claro, bem claro a toda a nação, que nós podemos sim fazer sessão aos sábados, ao domingo, e nós não podemos nos refutarmos ao trabalho jamais, né, com dignidade, né, sempre com muito respeito ao povo brasileiro, para que a gente possa dar o melhor de nós. Agradecer a esta casa, agradecer mais uma vez aos técnicos que aqui estão presentes, agradecer a todo o povo brasileiro, muito obrigado pelas mensagens de apoio, muito obrigado pelas mensagens de carinho, aos milhares de e-mails que eu recebo, às milhares de mensagens que eu recebo por esse exército digital nas mídias sociais. Que Deus possa nos abençoar, trilhar o melhor caminho e que abençoe grandemente esta nação. Muito obrigado, presidente.